Este documentário é focado em Curitiba, capital do estado do Paraná, localizada na região sul do Brasil. Curitiba é a cidade polo da região metropolitana, a qual é composta por 26 municípios. Atualmente possui 1.948.626 habitantes, sendo a oitava cidade mais populosa do Brasil, reconhecida internacionalmente pelas inovações urbanas. Para entender melhor sua história, vamos voltar no tempo em que a região era habitada por tupis-guaranis, que chamavam o local de Curitibá, traduzido como Pinheiral, por ser uma floresta cercada de araucárias. Um tempo depois, em 1646, surgiram informações da existência de ouro na região, o que fez com que garimpeiros se instalassem no local, formando a primeira comunidade de Curitiba. Com o povoado aumentando, em março de 1693, ele torna-se vila, que em 1721, com 1.400 habitantes, recebe o nome de Vila de Curitiba. Percebe-se que a história de Curitiba está ligada com a exploração do ouro, tendo no brasão da cidade uma coroa de ouro, simbolizando a primeira grande riqueza, a descoberta do mineral. A partir de 1737, caravanas de tropeiros passam a usar o caminho aberto para o transporte de gado e mercadorias, impulsionando o comércio da região. Em 1783, Curitiba começa a ter os primeiros traçados de rua e a locação dos primeiros imóveis, feitos pela Câmara de Vereadores. Em 1812, ultrapassa Paranaguá em importância, assumindo a sede da comarca. A partir de 1842, a vila passa a categoria de cidade. O Paraná era então uma comarca de São Paulo. Sua emancipação para a província do Paraná se deu em 19 de dezembro de 1853, pelas mãos do baiano Zacarias de Goes e Vasconcelos. Curitiba tornou-se, então, a capital da província em 26 de julho de 1854. Em 1886, Curitiba ganha duas grandes obras importantes, o primeiro parque urbano e a primeira grande obra de saneamento, o passeio público, que eram os principais espaços públicos de lazer. Em 1912, foram criadas normas para o calçamento das ruas. Foi em 1940 que o primeiro plano de desenvolvimento urbano foi criado pelo arquiteto francês Alfred Agache, chamado de Plano Agache. Ele propunha principalmente descongestionar, sanear e embelezar Curitiba. Porém, esse plano acabou sendo ineficaz, já que ele era restrito apenas à área urbana, sem considerar as adjacências, além de ser exigido um controle rígido do crescimento da cidade, o que se mostrou impraticável, já que o plano era de um crescimento demográfico de 2,5% ao ano, enquanto a taxa real foi de 7,4%. Por conta do crescimento acelerado, se tornou extremamente necessário um novo planejamento para a cidade. Em 1965, portanto, a Prefeitura Municipal de Curitiba realizou uma seleção pública para a criação do Plano Diretor da capital. Assim foi criado o primeiro planejamento oficial da cidade, de autoria das empresas Jorge Wilhelm Arquitetos Associados e Serete. Um dos intuitos do plano era a inovação de baixo custo, mas com qualidade. Aos moradores foi baseado em 3 pilares: transporte público, sistema viário e uso do solo. Dentre os projetos, um dos mais importantes é o do primeiro calçadão do país, feito para servir como sala de visita do curitibano. Hoje em dia, embora tenha sido aplicadas diversas e inevitáveis mudanças, o projeto atual ainda une a modernidade aos primórdios da cidade. Como resposta ao crescimento descontrolado da população ocorrido em várias cidades, existe a criação da Carta do Novo Urbanismo, que foi elaborada com o objetivo de determinar o modo de conceber ou intervir no espaço urbano. A carta ela quer fazer com que exista uma mescla de funções que incorporem os espaços comerciais, institucionais, de serviço e de recreação, vinculados com moradias de vários tipos, além de minimizar percursos para fora da vizinhança, diminuindo a dependência do carro e, consequentemente, a poluição e o consumo de energias gerados. Ao relacionar Curitiba com essa carta, percebe-se que a região metropolitana da cidade está bem definida e isso contribui para que se pratique uma melhor política pública. Existe também uma grande quantidade de parques distribuídos pelos bairros e diversas áreas de preservação. Além da região possuir rios, lagos e parques que funcionam como limites geográficos. Vários princípios da Carta são identificados no projeto urbanístico de Paulo Fagundes Varela para o eixo metropolitano conhecido como Linha Verde, onde buscaram-se melhorias no sistema viário e no transporte coletivo, levando em consideração o uso correto do solo, atendendo dessa forma aos 3 elementos base para o planejamento de Curitiba. No projeto, objetivou-se valorizar a região, conferindo-lhe uma identidade arquitetônica bem definida. Teve-se como meta ainda ampliar condições de moradia e trabalho, disponibilizando
mais opções de lazer e turismo e preservando o meio ambiente. Então, eu me chamo Carolina, vim morar em Curitiba no ano de 2011 e desde então a cidade ela sempre satisfez as minhas necessidades. Ela apresenta uma boa infraestrutura para uma cidade de capital, um bom transporte público com parques e ruas bem limpas e conservadas. Eu acabo sempre utilizando transporte público para me locomover pela cidade. Por ser uma cidade grande, ele é bem eficaz. Ele possui tarifas acessíveis, é rápido o deslocamento, é seguro, já que o embarque e desembarque é feito por estações tubos, que são as paradas elevadas somente para o uso dos passageiros. O trânsito também é bem tranquilo, tanto para carro quanto para pedestre, pois a cidade possui algumas vias largas exclusivas para automóveis e outras só para pedestre. Isso acaba tornando a cidade mais segura para todos, né? Mas assim, como toda cidade, ela ainda possui alguns pontos negativos, como a falta de iluminação e vigilância em alguns pontos do município, para que ele se torne mais seguro, e também maior assistência às regiões periféricas, que parecem um pouco abandonadas. Mas, no geral, a cidade ela é bem cuidada, é limpa, com uma boa infraestrutura, e como a gente gosta de chamar, a cidade modelo ou a cidade sorriso. Um grande ponto positivo é o sistema viário da cidade, que foi concebido com o objetivo de conciliar a cidade do automóvel às necessidades humanas. O centro tradicional foi circundado por um anel central de tráfego lento, o que protege as áreas de uso exclusivo de pedestres, e algumas ruas foram fechadas ao tráfego de veículos, como exemplo, a Rua 15 de Novembro. Além de ter um sistema viário modelo, a cidade também se destaca nos belos parques e áreas verdes que promovem o bem-estar da população. São mais de 30 parques à disposição, somando 26% da área da capital. Os parques são atração na cidade e também são funcionais, porque no passado aconteciam muitos alagamentos e nessas áreas verdes encontram-se vários rios que têm a função de reter água e contribuir no controle, ajudando a cidade. Sendo assim, esses espaços oferecem alta qualidade ambiental, de lazer e cultural. Já os pontos negativos, apesar de serem poucos, estão ligados em sua maioria à falta de segurança. A violência e a falta de contingente policial são latentes, e isso, somado à falta de iluminação pública em alguns locais, gera insegurança e diminui a qualidade de vida da população. Isso também acontece em bairros periféricos que foram esquecidos pelo plano de urbanização do município, que focou somente nos 3 grandes eixos. Sendo assim, acarreta não só em problemas de segurança, com as taxas de homicídio altas, como também em mobilidade, saneamento e educação nesses locais. Sendo considerada uma cidade exemplar, é perceptível que, através dos seus 3 grandes planos urbanísticos, ela tenha virado uma cidade modelo, pois serve como inspirações tanto nos aspectos urbanos quanto culturais, ambientais e econômicos. Essa pesquisa foi feita para a Universidade do Estado de Santa Catarina, no curso de Arquitetura e Urbanismo, pelas alunas Isis, Joana e Júlia, para a matéria de Introdução ao Planejamento Urbano, ministrada pelo professor Caetano de Freitas Medeiros.